Com certeza será mais um bom combate, diz aqui o Rafael de Oliveira. Começa o combate. Categoria mais de 90 quilos. Já chega impondo uma sequência de 3 o atleta indiano novamente. Olha, vai observando, vai tomando a iniciativa do combate. Vai observando no detalhe, categoria mais de 92 quilos. Confronto entre Cazaquistão e Índia. O indiano é o atleta de vermelho. O atleta de Cazaquistão é o atleta de azul. Desculpem, o Cazaquistão é o atleta de vermelho e o indiano é o atleta de azul. Observe no detalhe aí. Dois conectados pelo indiano. Tem maior envergadura, caminha para frente, o atleta de Cazaquistão vai tentando encontrar a distância, bateu, saiu o indiano. O Rafael, a gente observa que o atleta indiano, ele tem a envergadura, é bem maior do atleta indiano, mas ele prefere caminhar para frente, consegue até, digamos, a curta distância até com o adversário. É o estilo dele, não é aquele estilo que procura jogar da média para longa distância e tal, apesar da envergadura. É o estilo do atleta nesse caso, né, Rafael? Nesse caso aí é o estilo do atleta mesmo, como você bem falou. Se sente melhor jogando na curta distância com o adversário, só que na longa distância ele conecta golpes mais visíveis, né? Mais contundentes e mais visível aos olhos dos juízes. Vamos lá, você vai acompanhando, estamos no primeiro round do combate. Luta na categoria mais de 92 quilos. Finalzinho do primeiro round, luta de número 8 da programação. É a antepenúltima luta desta primeira sessão, nesta terça-feira. Termina o primeiro round. Você acompanha o World Boxing Cup Brasil, direto aqui de Foz do Iguaçu. Vitória do atleta Neriander, da Índia. 10-9, os 5 juízes apontaram, portanto, favorável ao atleta indiano. Concorda ou discorda, Rafael? Concordo totalmente. O atleta da Índia se impôs melhor no combate, conectou os melhores golpes e com certeza concordo com o resultado dos juízes. Bom, esta competição, a World Boxing Cup, acontece aqui no Brasil. É a primeira competição depois da definição por parte do COI, da confirmação por parte do COI do boxe nos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles. Vamos lá, segundo round do combate. Vai tentando encontrar a distância. O atleta vai... A curta distância. A tática da curta distância favorece mais o atleta de menor envergadura. E diante disso, o atleta de Cazaquistão, o Denier Saparbay, vai tentando encurtar a distância, vai tentando jogar na curta distância. Não segura, diz o árbitro.
São 4 da tarde, 7 minutos, horário de Brasília. Daqui a pouco encerra essa primeira sessão e às 19 horas, 7 da noite, tem a segunda sessão nesta terça-feira. Mais 13 combates programados. 1-2 conectados pelo atleta que atirou no vazio. Agora se posiciona na média distância, o atleta indiano. São atletas que jogam mais plantados. Atirou embaixo, na linha de cintura. O Daniel novamente encurtou. Uma sequência rápida de 3. Tenta responder à altura. Não responde neste momento o atleta indiano. 1-2 conectados. Conectados pelo Daniel Saparbai. São atletas que jogam mais plantados. Agora sim, respira um pouco, se movimenta, caminha para a esquerda o atleta do Cazaquistão. Vai tentando, prepara para a conexão dos seus golpes, vai cercando. O indiano, o atleta de azul. Vai terminar o round, vai terminar o round. Termina. Termina o round. Te agrada o combate, Rafael? Combate tranquilo. Mais uma vitória do... Não, o primeiro round vencido pelo atleta da Índia e o segundo vencido por 4-1 do atleta do Cazaquistão. O Daniel Saparbai. Leva uma pequena vantagem o atleta da Índia ainda, mas a luta vai ser decidida agora no terceiro round. Aí está o Daniel Saparbai de Cazaquistão. No detalhe para você aí. Estamos na luta na categoria mais de 90 quilos. Depois tem o confronto entre Guatemala e Inglaterra. E depois tem Brasil contra USA. Brasil contra os Estados Unidos. A última luta da programação desta primeira sessão. Vamos lá agora para o terceiro e decisivo round. Quem ganhar esse round vai ser o vencedor do combate. Vamos lá então. Luta marcada pelo equilíbrio neste momento. Entrou com diretão. Atira no vazio. Travado o combate neste momento. A Recoma está com a Confederação Brasileira de Boxe. Rafaim Palace Hotel também está com a Confederação Brasileira nesta competição. Luta em curta distância agora. Rafael, você foi o atleta da categoria pesada, até 90 quilos, mas também lutou na categoria super pesada. Dizia um grande amigo nosso, o 5 vezes campeão brasileiro na categoria super pesada, o Gleison Mamute. O Gleison Mamute teve algumas lutas internacionais e diversas lutas nacionais, foi 5 vezes campeão brasileiro. Os atletas que derrotaram o Mamute foi o Marcelo Cruz, de Brasília, que ganhou uma, mas perdeu 2. O outro que também ganhou uma do Marcelo e perdeu 2, vou me recordar o nome agora. E quem ganhou 3 vezes do super pesado, Gleison Mamute, foi o Rafael Lima. Você lutou na super pesada. E ele falava, você ganhou 3 vezes dele. Falava, Marcelo, é muito difícil lutar com o Rafael. É muito difícil, não dá para ganhar dele. E aí eu digo isso, o seguinte... para perguntar a você o seguinte. Eu pergunto para você o seguinte. Você lutou nessa categoria super pesada também. Como é você... A sua essência era 90 quilos, mas enfrentar um atleta... você muitas vezes ia para a categoria super pesada.
como é enfrentar, por exemplo, um atleta muito mais alto que você, por exemplo, um atleta de maior envergadura? É bastante difícil, viu, Marcelo? Mas se torna mais difícil quando é um atleta alto e técnico. Quando ele tem a altura e tem a técnica, se torna muito mais difícil. Eu tive não sei se é desprazer ou prazer, porque lutar sempre é bom, né? Mas eu tive essa experiência aí com um atleta do Cazaquistão no Campeonato Mundial de Doha, no Catar. E aí foi uma luta muito difícil, eu acabei saindo derrotado. É um atleta alto e muito bom tecnicamente, que utilizava muito bem a envergadura. E vai terminar a luta. É canhoto, joga com a base da esquerda, vai terminar, ele muda a posição e termina o combate. Agora, vamos lá. O atleta de Cazaquistão é o Daniel Saparbai e o Neriander é o atleta da Índia. Uma luta realmente difícil. Primeiro round vencido pelo indiano e segundo round vencido pelo atleta de Cazaquistão. Agora a decisão fica por conta dos juízes. Vamos ver quem segue na competição. Você apontaria um vencedor ou não, Rafael? A luta vai ser decidida agora no último round, né? Porque o primeiro round o indiano ganhou, o segundo round o cazaque acabou vencendo aos olhos de 4 juízes. Eu acredito que o vencedor seja o indiano. Red Corner, Cazaquistão, virou a luta. Perdeu o primeiro round, depois ganhou o segundo e ganhou o terceiro. Se superou no terceiro, é isso aí.